A palavra capacete no grego é perikefalaia ou perikefalaia, formado de peri em volta e kefale, cabeça. É usado figurativamente em Efésios 6,17, com referência à salvação. E em 1 Tessalonicenses 5,8, onde é descrito como a esperança da salvação. A cabeça não deve ser considerada aqui como a representar a sede do intelecto. A palavra não é usada desta forma em outros lugares na Escritura. Em Efésios 6,17, a salvação é uma experiência presente proporcionada pela libertação que o Senhor deu aos crentes por estarem engajados em conflito espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5,8, a esperança é a volta do Senhor que anima o crente a resistir o espírito do mundo no qual ele vive. Palavra capacidade. Capacidade é dunamis. Dunamis significa poder, capacidade física ou moral encontradas em uma pessoa ou coisa. Poder em ação, como por exemplo quando colocado em ação na realização de milagres, ocorre 118 vezes no Novo Testamento. Algumas vezes é usada sobre o milagre ou sinal propriamente dito, o efeito sendo colocado para a causa, por exemplo, Marcos 6,5, e frequentemente nos Evangelhos e no livro de Atos. Em 1 Coríntios 14,11 é traduzida como significado. Força daria o sentido mais exato. Compare os verbos correspondentes B1, 2 e 3 e o adjetivo C1 abaixo. Veja abundância, ação, poderoso, força, violência, virtude, trabalhar. Palavra ischios, quer dizer, ischios, que difícil, ischios, tem um S e um X. Ischios, conectadas a issue e eixo, ter, segurar, né? Significa isso, né? Ter ou segurar. Da raiz ek, significando segurar, denota habilidade, força, poder, capacidade. Em 1 Pedro 4,11. Em Efésios 1,19 e 6,10 fala-se da força de Deus para com os crentes. A frase a glória da força do seu poder significa a expressão visível do poder pessoal inerente do Senhor Jesus. Refere-se aos anjos em 2 Pedro 2,11, compare Apocalipse 18,2. Enviar poderosamente. Refere-se a Deus em Apocalipse 5,12 e 7,12. Em Marcos 12,30 e Lucas 10,27 descreve a completa extensão da força com a qual devemos amar a Deus. Veja força, poder. Primeiro, dunamai, ser capaz, ter poder ou por mérito de recursos e capacidades próprias de alguém, por exemplo, Romanos 15,14, ou através de um estado de mente, ou através de circunstâncias favoráveis, por exemplo, 1 Tessalonicenses 2,6, ou por permissão da lei, ou costumes, por exemplo, Atos 24,8-11, ou simplesmente ser capaz, poderoso, Mateus 3,9, 2 Timóteo 3,15, veja poder possível. A palavra dunamou, tornar forte, confirmar, aparece em Colossenses 1,11. Algumas autoridades têm o primeiro auristo em tempo momentâneo, também em Hebreus 11,34. Compare endunamou, capacitar, fortalecer. 3, dunatel, significa ser forte, mostrar-se capacitado. Romanos 4,14, 2 Coríntios 9,8, 4, issuo, semelhante a número 2, ser forte, fortalecer, indica um poder ou capacidade mais eficaz que a dunamai. Por exemplo, Tiago 5,16,
onde é traduzido como muito pode, prevalecente grandemente. Em vez de aproveitar, poder fazer prevalecer, força trabalhar. Observação: outras forças ainda fortes, outras formas ainda fortes são existual, ser completamente forte, Efésios 3:18, possa ser forte, não simplesmente possa ser capaz. Catissuo, Mateus 16:18 e Lucas 23:23, no primeiro texto referindo-se à ausência de poder das portas do inferno prevalecerem contra a igreja, no último, ao poder de uma multidão furiosa prevalecer sobre um governante fraco. Veja notas sobre Gálatas de Roggevini, página 251. Também Lucas 21:36, as preposições prefixadas são intensivas em cada caso. 5. Eixo, ter traduzido sua capacidade em 2 Coríntios 8:11, e será capaz em 2 Pedro 1:15, e é equivalente à frase ter os meios de veja poder ter. 6. Eu por el, literalmente viajar, bem. Eu bem por el viajar. Portanto, prosperar é traduzido por de acordo com sua capacidade em Atos 11:29. Observação: icanou, correspondendo ao adjetivo icanos, veja abaixo, significa fazer competente, qualificar, tornar suficiente. Em 2 Coríntios 3:6, nos capacitou, nos fez suficientes. Em Colossenses 1:12, nos fez conhecer, veja bastar suficiente. C. Adjetivos. C aqui é adjetivos donatos, correspondente a significa poderoso, Romanos 4:21 e etc. Icanos, traduzido como capaz, deve ser distinguido de dunatos, enquanto dunatos significa possuir poder, icanos, inicialmente alcançar, tem, portanto, o significado de suficiente. Quando dito a respeito de coisas, significa bastante. Por exemplo, Lucas 22:38, quando se refere a pessoa, significa competente, digna. Por exemplo, 2 Coríntios 2:6. Observação: Ischuros denota forte, poderoso no sentido ativo, poderoso como que tendo poder moral inerente. Por exemplo, Mateus 12:29, 1 Coríntios 4:10 e Hebreus 6:18. A palavra capitão no grego é chiliarchos, denotando comandante de 1.000 soldados, formado de chilios 1.000 e archos reger. É a palavra grega para se referir ao vizir persa e ao tribuno militar romano, o comandante de uma corte romana, por exemplo, João 18:12 e Atos 21:31. Tal chefe estava constantemente a cargo da guarnição romana em Jerusalém. A palavra também era usada para aludir a qualquer chefe militar, por exemplo, o capitão ou o capitão principal, Marcos 6:21, Apocalipse 6:15 e 19:18. Strategos, originalmente aludia ao comandante de um exército formado de stratus, exército, e ago, conduzir. Veio a denotar comandante civil, governador. Em latim, dumvir, o mais alto magistrado ou qualquer oficial civil no comando principal, Atos 16:20. Também se referia ao principal capitão do templo, o qual, sendo levita, tinha o comando dos levitas que mantinham a guarda dentro e em torno do templo, Lucas 22:4. Contraste com Jeremias 22:1. 3. Archegos,
em Atos 28:16, alguns manuscritos têm a palavra stratopedarches, literalmente comandante de campo, a qual uns consideram que denota um prefeito pretoriano, o comandante da corte pretoriana, a escolta do imperador, o capitão da guarda pretoriana. Havia dos prefeitos pretorianos sob cuja custódia os prisioneiros enviados ao imperador eram consignados, mas a palavra significa provavelmente o comandante de um corpo de exército em missão especial relacionado com a intendência e a custódia geral dos prisioneiros. Carcaça, primeiro calon, denota primariamente membro do corpo, sobretudo os membros externos e proeminentes, particularmente os pés, e portanto um corpo morto. Veja, por exemplo, na Septuaginta, em Levíticos 26:30. E etc. A palavra ptoma, veja corpo. A palavra cárcere, no grego é desmoterion, lugar de grilhões, formado de desmos, laço, ideal amarrar. Prisão ocorre em Mateus 11:2, Atos 5:21-23. Fulaque. Quanto aos seus vários significados, veja refúgio, denota prisão, por exemplo, Mateus 14:10, Marcos 6:17, Atos 5:19, 2 Coríntios 11:23, etc. Representa a condição de encarceramento em Apocalipse 2:10, abrigo e refúgio em Apocalipse 20:7. 3. Tereses, vigilância, guarda, custódia. Então, lugar de guarda é encontrado em Atos 5:18. Notas 1. Quanto ao termo oikema, que ocorre em Atos 12:7, prisão. Em Mateus 4:12, o verbo paradidome, trair, entregar, é traduzido por estava preso, veja trair. Em Marcos 1:14, foi traduzido por foi entregue à prisão. Carcereiro é desmofulax. Guarda de prisão, carcereiro, formado de desmos, faixa, algema e fulax, guarda, guardião, ocorre em Atos 16:23. Carestia, no grego é limos, é traduzido por fome em Lucas 15:17. Neste último versículo é preferível a tradução carestia. Palavra carga, como o significado de acusação, no grego é aitia. Causa, acusação, ocorre em Atos 25:27. Aitioma, em alguns textos, em alguns textos aparece aitiama, denota acusação. Atos 25:7. Enclema. 2. Com o significado de algo cometido ou conferido. Cleros, sorte, partilha, herança. De onde vem em português clero? É traduzido em 1 Pedro 5:3 por herança. Aqui a palavra está no plural, literalmente. Heranças, veja herdar, sorte, parte. Opsonion. Palavra no grego opsonion, formado de opson, carne, e oneomai, comprar. Significa primariamente tudo que é trazido para ser comido com pão, provisões, suprimentos para o exército, o pagamento dos soldados, salário, pagamento, honorário, solto. O termo diz respeito ao serviço de um soldado, 1 Coríntios 9:7, também ocorre em Lucas 3:14.
6. Parangelia. Proclamação, mandamento, comando ou ordem é usado estritamente para se referir às ordens recebidas de um superior e transmitidas a outros. Atos 16:24 e 1 Timóteo 4:2, onde a palavra está no plural. 1 Timóteo 1:5-18. Em Atos 5:28, o significado literal é não vos ordenamos com uma ordem. Veja também mandamento severamente, contraste com número 8 mais adiante. Adapanos, adjetivo, adapanos, literalmente sem despesa, formado de a, elemento de negação, e dapane, despesa, custo. É usado em 1 Coríntios 9:18, de graça, refere ao serviço no Evangelho. Palavra diamarturomai, forma fortalecida de marturomai, dia através de elemento intensivo, é usado na voz média, significa primariamente testemunhar completamente, prestar testemunho solene, por conseguinte rogar com instância. 1 Timóteo 5:21. Palavra é diastelomai, literalmente atrair a parte, formado de dia. A parte estelo atrair, significa admoestar, ordenar, mandar, dar mandamento. Mateus 16:20. 3. Diatasso, veja nomear, não embrimaomai, formado de em, elemento intensivo, e brime, força, significa primariamente bufar de raiva, como fazem os cavalos. Usado em relação a homens, significa irritar-se, ser movido dolorosamente, daí expressar indignação contra, por conseguinte reprovar severamente, atacar estritamente. Mateus 9:30. Veja gemir, murmurar. 5. Encaléu, acusar. 6. Entelomai, ordenar, comandar, impor, formado de em, usado intensivamente, e teléu, encher, ocorre em Mateus 4:6, 17:9, Lucas 4:10. Veja comandar, ordenar. Epitamal significa por, epitimal significa por honra sobre, formado de epi, sobre o time honra. B. Adjurar, achar falta com repreender. Então aqui é time honra, né? É com time, vírgula, honra. B. Adjurar, achar falta com. Adjurar, achar falta com, repreender, por conseguinte exortar, ou antes exortar estritamente. Epi, elemento intensivo, ocorre, por exemplo, em Mateus 2:16. Porangelo, ou quer dizer, parangelo, né? Literalmente anunciar, ao lado de, formado de para, ao lado de, e angelo, anunciar.
Passar um anúncio de um para outro denota normalmente comandar, exortar. Proitiaomai, proitiaomai, acusar de antemão, já ter trazido acusação, formado de pro antes e aitia acusação. É usado em Romanos 3:9, pois já dantes demonstramos. 10 tereu, que é manter, conservar, guardar. Ocorre em Atos 24:23. Notas: o verbo marturel, testemunhar, é encontrado nos manuscritos mais autênticos em 1 Tessalonicenses 2:11. O verbo enorquizo, adjurar, formado de em, usado intensivamente, e orcus, juramento, é traduzido em 1 Tessalonicenses 5:27 por vos conjuro. Alguns manuscritos têm orquizo aqui. 3. Os 3 termos a seguir são comendados no verbete fado: barel e epibarel e catanarcal. 4. O verbo epitasso, comandar, ocorre em Marcos 9:25. 5. O evento dapanal, estar às custas de qualquer coisa, é traduzido em Atos 21:24 por fase os gastos, veja consumir e gastar. Em 2 Timóteo 4:16, o verbo logizomai é traduzido por imputado. Em Atos 8:27, o verbo emi, ter, verbo eimi, ser, com epi em cima de, é traduzido por era superintendente de. Em Atos 7:60, o verbo esteme, fazer estar, é traduzido por inputs. Palavra carnal, no grego é sarkikos, formado de sarx, carne, significa tendo a natureza de carne, ou seja, sensual, controlado pelos apetites animais, governado pela natureza humana, em vez de ser guiado pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 3:3. Quanto a 1 Coríntios 6:3, veja mais adiante. Os mesmos manuscritos trazem o termo sarkikos em 1 Coríntios 3:4, tendo seu lugar na natureza animal ou exercido por ela, 1 Pedro 2:11, ou como o equivalente de humano, com a ideia adicional de fraqueza, usando figurativamente acerca das armas de guerra espiritual, 2 Coríntios 10:4, ou com a ideia de falta de espiritualidade, dizendo respeito à sabedoria humana, 2 Coríntios 1:12, pertencente à carne, ou seja, ao corpo, Romanos 15:27. Palavra sarkinos significa letra A, que é constituído pela carne, 2 Coríntios 3:3, tábuas da carne do coração, B, que pertence à vida natural e passageira do corpo, Hebreus 7:16, mandamento carnal, C, entregue à carne, ou seja, com quase o mesmo significado de sarkikos, acima, Romanos 7:14. Mas eu sou carnal, vendido sob pecado, 1 Coríntios 3:1. Alguns textos trazem sarkikos em ambas estas referências bíblicas, e nas que citamos nas letras A e B, mas a evidência textual é contra. É difícil discriminar entre sarkikos e sarkinos.
em algumas passagens com respeito a 1 Pedro 2:11, Think em New Testament Synonyms diz que Sarkikos descreve as luxúrias que têm sua origem na natureza corrupta e caída do homem, em que o homem que é Sarkikos é aquele que concede à carne um lugar que não lhe pertence por direito em 1 Coríntios 3:1. Sarkinos é uma acusação muito menos grave do que teria sido se Sarkikos tivesse sido usado. Os santos coríntios não estavam fazendo nenhum progresso, mas não eram anti-espirituais em relação ao ponto em questão, o qual o apóstolo estava lidando em 1 Coríntios 3:3. Eles são acusados de serem sárquicos. Palavra carne. Sarx tem um alcance mais amplo de significado no Novo Testamento que no Antigo Testamento. Seus usos no Novo Testamento podem ser enfatizados. Seus usos no Novo Testamento podem ser analisados da seguinte maneira. Letra A. A matéria do corpo, quer de animais ou de homens. 1 Coríntios 15:39. O corpo humano. 2 Coríntios 10:3. Primeira parte em Gálatas 2:20. Por Sinedo, que fala do gênero humano na totalidade de tudo que é essencial à humanidade, ou seja, espírito, alma e corpo, Mateus 24:22. De por Sinedo, que alude à humanidade santa do Senhor Jesus na totalidade de tudo que é essencial à humanidade, ou seja, espírito, alma e corpo, João 14. Em Hebreus 5:7, nos dias de sua carne, ou seja, a vida que ele passou na terra, em oposição à sua atual vida depois da ressurreição, por Sinédoque. Refere-se à pessoa completa, João 6:51. Letra F, o elemento mais fraco na natureza humana, Mateus 26:41. Primeira parte, o caso F, o elemento mais fraco na natureza humana, primeira parte, letra G, o estado não regenerado dos homens, Romanos 7:5, o lugar do pecado no homem, mas não é a mesma coisa que o corpo. 2 Pedro 2:18, quer dizer. 1 João 2:16, o elemento mais baixo e temporário nos cristãos, Gálatas 3:3, e nas ordenanças religiosas, Hebreus 9:10, as consecuções naturais dos homens, 1 Coríntios 1:26, as circunstâncias, 1 Coríntios 7:28, as exterioridades da vida, 2 Coríntios 7:1 e Efésios 6:60, Hebreus 9:13. Por metonímia, o externo e a aparência eram um contraste com o espírito, o interior e real, João 6:63. O relacionamento natural consanguíneo, 1 Coríntios 10:18. O matrimonial, Mateus 19:5. Extraído de Notson,
Galatians, de Hog Vini, página 111. Em Mateus 26:41, etc., não é o Espírito Santo aqui. A carne é contrastada com o Espírito em Romanos 2:28, com o coração e o Espírito em Romanos 7:25, com a mente, Colossenses 2:1-5, é juntada com a mente em Efésios 2:3 e com o episódio em 2 Coríntios 7:1. Nota em Colossenses 2:18, o substantivo sax é usado na expressão na sua carnal compreensão, literalmente pela mente de sua carne, veja a letra H acima, considerando que a mente deve ser dominada pelo espírito. Creas denota carne no sentido de carne como alimento. É usado no plural em Romanos 14:21 e 1 Coríntios 8:13.